Oi! Oi, gente. É maravilhoso que a dicção está hoje, ó, perfeita. Legal! Bem louco! Hoje a gente iremos... Tá, vai. Pode falar, eu deixo. Eu deixo. É a concordância verbal ali que não bateu, sabe? Hoje nós vamos falar Nós sobre... iremos falar de The Boys. Então, uma série maravilhosa. Eu gostei. Que só ela gostou. Absurdo, o mundo gostou. Você é diferente. Que é Ainda sobre bem que eu sou diferente. a privatização dos super-heróis. The Boys conta a história de um jovem menino nerd que teve a namorada. Apesar de que ele podia ter um namorado, mas ele quis a namorada. Que teve a namorada assassinada por um super-herói. Ele não, o roteirista quis. É, o roteirista quis namorar. Enfim, a sexualidade não é o foco no momento. Ele teve a namorada assassinada por um super-herói e aí, em busca de vingança, estimulada aí por um terceiro... Deu bug agora. Qual é o terceiro? É O terceiro é o Bruto. Bruto. É. Só me lembro de papai. Papai! Socorro! A Olivia. Agora você me deixa perdido. Você tá falando de terceiros aí. Enfim, que estimulada pelo Bruto vai atrás de vingança e indo atrás de vingança, ele se mete numa encrenca atrás da outra e quando eles vê já era, tá tudo Eles uma vão tá merda, gangue. não tem como voltar pra trás. É verdade. Eu detesto essa série. Vai, desabafa. Não é uma série ruim. Não é. É maravilhosa. A questão é só chata. Não Ou é? eu não estava na vibe certa pra assistir essa série, porque acho que não tava na vibe certa. eu detesto essa série. Uma obra de arte. É. Toda hora eu queria matar o personagem. Não, mas é realmente isso aí, realmente acontece. Me deu vontade de matar muitos personagens. Nossa senhora. Tipo quantos? Todos? Pelo menos mais da metade foi. O Capitão Pátria é o primeiro da lista ali, ó. Se Todo tiver o livro negro, Death Note. se fosse, seria o primeiro da lista ali, ó. Tá bom. Eu queria matar todos. Já esqueci. A Tempesta, o Capitão Pátria. Capitão Pátria. Eu gosto do Capitão Pátria. É o Bruto. Eu acho o Bruto muito desnecessário. Ele me dá muita raiva. Ele é aquele cara arrogante, né? Mas é porque ele tá em busca da vingança. Ali o povo não mexe com ele porque o povo sabe que ele é. Apesar dele ele tem em mente como é que fala? Ética, essas coisas. Eu não acho que ele tenha ética. Não, ele já teve algum dia. A questão é que ele ali tá cego pela vingança. É. Ele só quer matar o Capitão Pátria. Super, né? Que eles chamam de Super. E ali ele foi cegado pela raiva. Então, ele é um otário? Muito. Sim, a maioria das vezes. Quer dizer, a série inteira, né? Mas quando você entende a história por trás, você passa a entender um pouco do lado dele. É. Então ele não é tão babaca assim, mas ele é babaca sim. Ele é muito babaca. Eu acho que até quando você olha a história por trás, do jeito que mostra, parece que ele tá muito focado na questão egoísta dele do que no que realmente aconteceu. Mais em como ele foi prejudicado do que em como o que aconteceu prejudicou Mas as outras pessoas. sim, mas é isso. Então, A por isso questão- que eu acho ele muito babaca. Ele tá muito focado só na consequência pra ele. É porque ele perdeu a mulher, né? A esposa. A pessoa que ele amava, o que seria, digamos assim, a âncora dele, o porto seguro, a pessoa que deixava ele nos trilhos. O grilo. O grilo. Vai lá, Pinóquio. Ai, coceira. Maldita É o rinite. nariz crescendo. Não, chama-se rinite. Então, assim, a série mostrou isso, mas mostrou que a vingança nem é tudo, né? É tudo, todo o roteiro, na verdade. É verdade. Eu tô falando assim que em termos, pra quem vai assistir,
e tá vendo de fora, dá pra perceber o quanto a vingança, essa venda que eles colocam pra ter essa meta de tipo, vou matar o cara, vou acabar com a VOT, né? Que era o sistema dos super-heróis. Então, assim, é uma coisa... Como é que fala? Prejudicial. Prejudicial, isso. Sim. E é um pouco desnecessário, porque dava pra ele ter bolado muito melhor aquele plano dele do que só sair matando. Ele não bolava o plano, ele só ia lá e fazia. Ele fazia tipo. Ele era um cara extremamente impossível, né? E também hipócrita. E eu acho que essa também da raiva dele pelo Capitão Pátria acabou se espalhando pelos outros supers. Não que os outros supers sejam maravilhosos, mas tinha alguns que não eram pessoas ruins e mesmo assim ele colocou tudo num balaio só. É porque ele viu assim, se um fez, todos vão fazer. Então, assim, uma questão que a Marvel traz muito que... A Marvel não, na verdade, não foi. Tira a Marvel daí. Deleta. Foi a DC, na verdade, com o Superman. Que quando eles prendem o Superman, eles levam pra cadeia e tá lá todos o exército do lado de fora, ele com o geminho assim, escutando tudo, vendo tudo. E só, tipo, tranquilo, porque ele sabe que ele pode simplesmente. E a população, quer dizer, o Lex tentava fazer com que a população visse que essa coisa de super-herói pode ser prejudicial para a sociedade. Porque aí qualquer um vai querer se tornar, pode alcançar o objetivo de se tornar super-herói e fazer o que quiser, porque ele era um deus. Então, tipo, The Boys é tipo a confirmação dessa visão do Lex. Eu acho que sim. Tem muito disso. A visão do Bruto é muito da visão do Lex. É aquela coisa de tipo... Intocáveis, impunes. É isso, endeusados, maravilhosos, que podem fazer o que querem, mas que a sociedade tem que segurar, acorrentar. É mais ou menos a vibe dessa série. Eu senti muito isso. Tá bom. O Francês é o meu personagem favorito. Ele tem tudo pra ser o cara errado, mas ele não é o cara errado. O Bruto é o cara errado. É um dos, né? Entrando na categoria aí dos nomes que não se pode dar, adorei o apelido Leitinho. Leitinho da mamãe. Da mamãe, ainda por cima. É que é importante especificar, porque o leite pode vir de várias... Não para brasileiro, né? É um apelido que não pode se dar para brasileiro. Porque para eles era Mother Milk. Mother Milk. Eu acho que a piada é a mesma em qualquer idioma. Mas ainda assim, é uma série, um porre. Não é um porre, é muito divertido de acontecer. Ela disse que leva um dia pra assistir tudo. Eu levei 4. Eu levei um dia. Acontece um monte de coisa, ela é uma série dinâmica, você não fica muito na mesma coisa. Tem muitas histórias que vão acontecendo ali, né? Você não fica só numa coisa só. Tem a história da Luz Estrela e tem a história do... Acho que é Hug. Do bichinho. Aí tem a história do... Do Harry que você tá falando? Rio, é esse aí. Rugby, não tem nada a ver. Rugby Sports, só pra o povo saber aí. Muito americano, na verdade. Que eu nunca nem vi que aqui... É tipo futebol americano sem regra. Na minha concepção, pelo menos. Eu nunca vi. Esqueci. Tem a história do Bruto, aí tem a história do... O próprio Capitão Pátria tem a história dele. Tem a história da menina. Tempesta? Não. Qual menina? A da Mulher Maravilha, a Maeve. Então tem várias histórias acontecendo que você não fica entediado. Tanto DC que até os personagens são características da DC. Não, que os personagens são copiados dos super-heróis que já existem. E eu enfio no Marvel ali. Eu acho que não tem muito da Marvel mesmo. Não tem nada da Marvel. É mais focado nos no heróis DC. da DC. Eu acho que o cara que fez o quadrinho não era muito fã da DC, então. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É bom assistir, eu acho que traz muita pauta de discussão. Por exemplo, que é o que a gente está vivendo hoje em dia, que é o endeusamento das pessoas. A gente está falando de super-heróis, né, que em tese lá o público idolatra, só consome, tanto que entra numa categoria de privatização porque eles dão muito dinheiro,
Mas no fundo, quando você olha lá dentro, são podre. todos terríveis. Todos não, que tinha uns lá que A só- menos ruim é a Maeve, e a Maeve não é maravilhosa. A Maeve, ela tava sendo corrompida, né? Vamos lá. Eu acho que ela já tinha sido corrompida. Então, mas assim, quando o... Eu esqueci o nome do carinha lá. O nerdzinho. Huey. O Huey. Quando o Huey e a Estrela... Luz Estrela. Luz Estrela aparecem, ela meio que... Ela começa a perceber, porque eles questionam a forma como a Vought levava esses super-heróis. Era sempre mídia, sempre fama. Era basicamente fama acima de qualquer coisa. Isso. Então, assim, o super-herói, que de fato que eles deveriam ser, eles já não eram mais. Principalmente ali, eles se corromperam muito mais facilmente, porque quem era o líder deles? O Capitão Pátria. Quem fazia as merdas? Capitão Pátria. Quem meio que falava pra eles fazer, igual o avião que ela foi salvar, ela queria salvar as pessoas. Nossa, aquela cena foi forte. E aí ele simplesmente ignorou, Falei, não, deixa aí. Não dá certo. deixou morrer. Um avião com o quê? 150 pessoas? Por aí. Então, assim... Mas ela, quando tiraram o Capitão... Quando o Capitão Pátria saiu, ele focou em outras coisas, deixou a Maeve de lado. A Maeve começou a enxergar as coisas de outra forma. Ela começou a se libertar daquilo. Eu acho que a Maeve é aquela pessoa que ela chegou com uma luz estrela lá dentro, tipo, muito contra o que E acontecia, foi mas frustrada. chegou um momento que, tipo, não tinha resultado e ela desistiu, sabe? Ela resolveu, em vez de ir contra a maré, deixou a maré levar ela. E aí, quando a luz estrela chegou e ela viu o Que quanto, tanto mais a força. luz estrela e o Huey Huey. e o Huey eram contra e insistiam em ser contra, eu acho que isso foi mexendo com ela. Que foi bom. Mas a gente tá falando do Capitão Pátria, que ele era um babaca, mas temos aí o Aquaman, O profundo, o profundo. profano. É literalmente profano. É pra... O profundo, ele... Ele gostava de Ele é um fotos. personagem desnecessário que não precisava estar lá. Eu acho que tentaram fazer dele o idiota ingênuo, que faz a merda sem ter noção. Não é sem ter noção, sem entender o peso da merda que tá fazendo. Ele me lembra mais daqueles... Tipo o filhinho da mamãe. Exatamente. Ele me lembra muito aqueles... um riquinho, o patricinho. O que tem tudo, sempre tem tudo, tem dinheiro, tem fama, tem... E passa em cima de qualquer um pra conseguir o que quer. Isso. Não liga muito pro E que é aí certo e quando errado. perde, vê que não tem amigo nenhum, porque ninguém é amigo dele, porque ninguém gosta dele, porque ele é um babaca. Faz piada toda hora, piadas erradas. É. Estuprou a menina logo no início, né? Logo de cara. Logo de cara. E assim, não tem nada a ver também com os outros personagens. Eu né? acho que a história dele, pelo menos nas temporadas que eu assisti, era uma história que não agregava em nada num contexto geral. Essa é a Liga, Era a Liga aquele- da Justiça errada. Tipo assim, ele era tão de lado que se você tirar ele da série, não faz falta, não faz diferença. Ele só serviu pra gerar o quê? Um debate? Um debate Não um sobre debate. estupro, sobre a Um questão drama do- pra Luz Estrela inicial, mas você poderia gerar esse drama de um jeito diferente, sem ele facilmente. Eu poderia, por exemplo, ter feito o que ele fez com o Capitão Pátria, o que seria bem mais interessante, porque no final a luta é contra ele, acima de E o tudo. Capitão Pátria já tinha feito contra a Já mulher tinha do feito Brutus. antes. Isso aí. Do Então, Brutus. assim, Eu tô acrescentando mais. O papai ali. ele é só desnecessário, tanto pra própria Liga do Sete, quanto pra série. Ele foi um cachê a mais que pagaram ali. É. Que, um não cachê a deveria, mais. que deveriam ter investido em outras Tipo, coisas. eu entendo que ele é um herói principal, que ele tá nos quadrinhos e tal. Ele E é interessante ele ser um pouco, pelo menos um pouco fiel, ainda mais porque os diretores mudaram muito do quadrinho principal, mas eu sinceramente acho que ele não precisava estar ali. Nem sabia que tinha quadrinhos. Você nunca
sabe. Falou do universo de HQs, a gente já espera. Não, mas eu nem sabia que existia o HQ dele. É inspirado no HQ de quadrinhos. Destruíram o HQ? Eu achei muito bom. Eu acho que... Se bem que eu não cheguei a ler o HQ, mas ao que eu fiquei sabendo, das opiniões que eu vi e tal, é uma versão mais leve. A série. É uma versão leve? É. E o trem bala? Ai, trem-bala. A-Train. O trem. Bala. Eu gosto dele, eu simpatizei com ele. Ele é aquele garoto rebelde da periferia ali, né? Que foi trazido lá com... Tem um dom e tal. Ele seria o Flash também, né? É. Quer dizer, ele é a característica do Flash. Uhum. Com a personalidade totalmente errada. Não, realmente. A personalidade dele não é boa. Mas ele é um cara perdido na série, né? Eu acho assim. Eu não acho ele perdido. Eu acho que ele era preso a um lugar que ele luta. Que nem você falou, ele veio da periferia e de repente ele tava num pedestal. Na Sabe? glória. É. E aí quando ele percebeu que aquilo ali não era permanente, que a qualquer momento ele iria perder, até mesmo antes da série ter início. Mas ele só isso percebeu foi... isso no... Que é a segunda temporada? Não, ele já percebeu que ele tava perdendo, que ele tinha risco de sair dali, antes mesmo daquele primeiro episódio. Se você presta atenção no que ele conta, nos relatos que vão falando, a razão de ele estar drogado naquele dia que ele matou a menina foi porque ele sabia que precisava melhorar o desempenho dele. Então ele passou a usar o... Como é que é o nome da substância? V. O V. Substância V. Pra melhorar o empenho dele. Então ele é aquele cara da periferia que ele com certeza lutou pra ser visível ali, né? Porque nós estamos falando de uma questão que não era só você ser super-herói. Você tinha que ser visto como tinha um super-herói. as escalas de super-herói, né? Isso. Tinha hierarquia, tinha o do... Aquela liga do bairro, a liga da cidade, do estado e do país. Ele tava na... Ele conseguiu chegar no primeiro escalão. E aí, quando ele percebeu que ele podia descer a qualquer momento, aí ele teve o desvio de caráter dele. Eu quero falar da Luz Estrela agora. Fica à vontade. Eu acho a personagem sem sal, sem graça, chata, tediosa. Isso porque ela gostou da série. Mas o enredo atrás dela é muito bom. A personalidade da personagem Luz Estrela que não me cativa. Eu acho ela muito... É porque ela, em contraste com o Huey, fica muito a mesma coisa, sabe? É como se fosse a mesma pessoa. É porque os dois ali estão, tipo, no começo da juventude, 20 o quê? 22, 23 anos. É, mas ela é muito sensível. É uma questão... Ela viveu... A mãe dela religiosa. No viveu na religioso. igreja, viveu sobre regras de dever, do que pode fazer, do que não pode fazer. Viveu naquele mundo, tipo, igual as mães que colocam os filhos no desfile de beleza desde criança. Ela viveu isso com a questão de ser herói. A mãe dela sempre soube que ela seria heroína, uma super heroína e tal. Então a mãe dela trabalhou desde pequena essa questão. E aí quando ela vê que o sonho dela e da mãe dela não é o que ela pensou, que é só uma maquiagem que eles passam na TV, que é tudo mentira, ilusão, ela perde aquele brilho. E ela é uma garota. Ela é ainda uma menina. Então, mas é que nem eu te falei, a história dela é boa, mas eu tô falando da personalidade que veio com ela. Ela é chata mesmo. E a gente ficou muito chato. Principalmente por contrastar com o Huey. Porque por exemplo, o Huey ele é um personagem meio morto em personalidade. Mas ele é aquele personagem meio morto em personalidade que você gosta, que é interessante de você acompanhar. Ela não, só ficou muito chato. Maçante. O jeito dela. É isso. É porque ela sempre bate na tecla, né? Ela fica batendo desde o início na tecla de ser boazinha, ser boazinha. O Rio, ele logo no início, ele entrou pra essa vibe vingança, mas logo ele só desencadeou, tipo, largou de mão
a questão de ser bonzinho. Eu já discordo de você. Eu não acho que ele abriu mão da versão de ser bonzinho. Não, mas aquele bonzinho, tipo... De sonso. Chato. Isso. Aquela coisa, tipo, sem sal, sem graça. O Hugh tem a personalidade dele. Ele teve que agradecer um pouco ao Brutus, né? Eu acho que depende do ângulo. Porque, igual, a primeira cena, quando a namorada dele morre e o povo vai lá oferecer dinheiro pra ele, na cabeça dele ele imagina tratando a pessoa totalmente Ele é aquela diferente. pessoa meio travada. E aí ele simplesmente se calou porque ele lembrou que ele tava mexendo com um super-herói. Isso. E o Bruto veio como que pra libertar essa parte mais revoltada dele. Foi. Só, tipo, vá com Deus. Eu acho que ele se tornou um bonzinho de ação. Porque ele é muito... Eu acho que ele é uma das pessoas ali que se mantém muito firme nos princípios que tem. Sim. A Luz Estrela também é essa pessoa, mas ela é essa pessoa de uma versão chata. O Hughie não. O Hughie é essa versão de um jeito legal, de um jeito carismático, que atrai você. Né? Exatamente. No Englobou contexto tudo. geral da primeira temporada, eu gostei da história da primeira temporada. Eu não nem onde acaba a primeira. Pra começar assim. Acaba na morte da Madeline. Ah, então eu sei onde acaba. E qual foi o seu personagem favorito? Meu personagem, o francês. Francês? O meu também foi o francês. Primeiro lugar, o francês. Segundo lugar, Hughie. E em terceiro lugar, a Kimiko. Depende. Aí eu teria um quarto lugar. Qual? Eu ia colocar o francês, Ah, a Kimiko, o Leitinho. Aí eu coloco o Hughie. não. Se fosse o quarto lugar, aí seria a Maeve.